Bom dia, hoje é domingo. Vamos falar aí sobre alguns jogadores de futebol. Alguns que acham que são, assim, o último cara a ser escolhido, né? Os caras se acham craque. Agora são craque na língua, estão com a língua assim. Mas só que é o seguinte, eles se acham tanto que falam besteiras e cada vez mais estão entrando por um caminho que vai demonstrando o caráter do cara, né? Então vamos lá. Um deles, todo mundo já conhece, o Casagrande, né? O Casagrande é daquela época lá da democracia corintiana, onde só ele, o Sócrates e o Vladimir mandavam. Não é interessante essa democracia? Só os três ali mandavam, respeitavam o Zenon, o Leão teve que sair e o restante obedecia. Então, essa era a democracia corintiana. Obviamente capitaneado pela cabeça inteligente do Sócrates, né? Que fazia faculdade de medicina, fez faculdade de medicina, então você sabe que já era uma pessoa doutrinada. Então tá explicado a sequência da democracia corintiana. Sócrates fez uma faculdade de medicina, nas faculdades já existe uma doutrina, veio para o Corinthians, implantou, conseguiu ali um secto, e aí implantaram, entre aspas, a democracia corintiana, onde ele, o Vladimir e o Casagrande mandavam no Corinthians. Pois bem, o Casagrande fez uma... Não é nem culpa do Casagrande. Não. Ele só falou que a entrevista do Juninho era para ir para todos os jornais, a maior entrevista do mundo. E qual foi a entrevista? Aquele jogo Santos e América, né? O que aconteceu? O goleiro do Santos se machucou, né? E caiu, e o cara do América pegou a bola, fez o gol. Como é que você vai criticar o cara, né? Era um lance normal, o cara caiu, o cara não tinha tocado nele, moral da história, todo mundo, não, o cara tinha que parar o jogo, jogar a bola para fora, etc e tal. E esse questionamento, tudo bem. Mas quando acabou o jogo, foram entrevistar o tal de Juninho, que é um bom jogador. E aí ele fez o que todo mundo faz. O América ganhou o jogo, 2-1, com esse gol. E aí quando acabou o jogo, aí ele veio dar uma de bom moço. Nós erramos, nós falhamos, como capitão tá lá, a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente fala em ética, não sei o quê, mas realmente nós falhamos. Moral da história, quando ele fala nós falhamos, não falhamos, porque toda a história está em cima do cara que marcou o gol. Mas ele, como capitão, se ele fosse ético mesmo, se ele fosse, na hora, ele tinha que fazer como vários outros jogos já aconteceu. Eu já vi jogo onde não foi pênalti e os caras combinaram em jogar o pênalti para fora. Eu já vi lances, já vi jogadas de futebol, jogos de futebol, onde um gol foi feito de maneira equivocada e o outro time, na hora da saída, simplesmente parou, deixou o time marcar gol para empatar. O América, o Juninho, o ético Juninho, o maravilhoso Juninho nas palavras do Casagrande, ele deveria ter agido assim. O time dele marcou um gol que foi antiético. Ele deveria chamar o time, o Santos vai marcar um gol, todo mundo parado aí. E aí sim, aí ele teria toda a moral do mundo em chegar e vir fazer uma entrevista. Agora, o time ganhou. E aí ele vem dar uma entrevista falando que, aí é o cara que rouba bilhões e fala, nós erramos, mas não devolve os bilhões. Vocês entenderam a lógica da coisa? Esse é o país da hipocrisia, o país do nojo, o país dos intelectuais de bosta, tem merda na cabeça, o país dos faladores, o cara que mora na montanha, tá tudo alagado, ele fala, nós temos que ajudar as pessoas, mas não move uma palha. Esse foi um. O outro é o Neto. O Neto dispensa comentários, por quê? Porque ele... craque Neto. O Neto foi um jogador normal que batia bem falta. Para vocês terem uma ideia, o Marcos Assunção tem mais gol de falta do que o Neto. E quem é Marcos Assunção? Marcos Assunção, um baita no jogador, mas não tem programa na Band. Não é esclerosado, não fica dando uma de interiorzando, pior, e fazendo escândalozinho para massacrar os jogadores do Corinthians.
Mas o Neto, ele saiu de ser um cômico, né? Que ele faz palhaçada lá, né? Ele faz chuta pá, né? Para querer ser político, né? E aí ele pensou que ele era maior que o Guarani. Olha só, ele se acha o cara maior do Guarani, porque ele falou assim, olha, porque o pessoal pediu as instalações do Guarani, o Tarcísio pediu as instalações do Guarani para arrecadar coisas lá para o Rio Grande do Sul. E o Neto, quando soube que o Bolsonaro ia, falou que se o Guarani fizesse isso, para o Guarani esquecer que ele não era mais ídolo. Mas o Neto, ele tá onde com a cabeça? Ele acha que ele é maior que o Careca? Não é. Não é maior que o Careca. Fora os outros que passaram pelo Guarani, né? Se eu não me engano, Djalminha, João Paulo. Uma porrada lá que eu esqueci. Bem, de qualquer maneira, o Guarani cagou pro Neto. E ficou claro que o Neto é uma pessoa que tem aquilo de pior que algumas outras pessoas têm. Por causa de ideologia, quer que os outros morram. Esse é o perigo de ter pessoas que entram todo dia no teu ouvido, entram todo dia na tua casa através do rádio, da televisão e ficam fazendo a cabeça dos outros. Por quê? Porque isso nada mais é do que o maior discurso de ódio de que uma pessoa pode ter. Ele se colocar numa situação de que, olha, se eu que sou ídolo, se você fizer isso, eu sou contra você. Ele achou que ele era maior que o Guarani. Eu acho que ele agora deve estar arrependido da besteira que ele falou. Por quê? Porque não é porque você é de esquerda ou de direita que você vai fazer os outros morrer. Pensando bem, tem certas pessoas que, sendo de uma determinada ideologia, quer que os outros morram. Fica aí para você pensar, os antigos... Agora, interessante que os dois passaram pelo Corinthians, né? O que está acontecendo com os jogadores, os ex-jogadores do Corinthians? Talvez seria interessante eles verem como age o Dunga. Talvez seria interessante eles verem como age o Dunga. A hombridade do Dunga. É uma dica para se espelhar, né?